Olá, damos início a mais um evento online da editora Todas as Musas. Eu sou Fernanda Verdasca Boton, supervisora editorial. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento do livro Narrativa e Experiência em Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, publicado pela editora Todas as Musas. Hoje conversaremos com o autor do livro, Rosiclei Andrade Coimbra, que é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, mestre em Literatura e Práticas Culturais pela Universidade Federal do Grande Dourados, doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal de Goiás e pós-doutor também pela Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo, Rosiclei. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui falando do meu livro, né? Desse trabalho aí de alguns anos. Rosiclei, como eu falei com você anteriormente, adorei o Narrativa e Experiência, gosto muito do livro do Caio, e agora queria conversar com você para a gente entender um pouquinho mais esse seu pensamento acerca do livro. Vou começar com a primeira pergunta. Rosiclei, Caio Fernando Abreu é um dos expoentes da literatura brasileira contemporânea. Eu queria que você contasse um pouco para a gente acerca da produção dele e por que você escolheu Morangos Mofados como obra a ser analisada em seu trabalho. Bom, a obra do Caio, ela começa, ele publica ali, né, em 1970 que ele começa a publicar, e assim, no auge da ditadura militar, que ele publica ali o primeiro livro, né, e aí nos anos 70 ele publica mais alguns, e 82 que é o Morangos Mofados, e aí a publicação, as outras publicações vão até 1995, né, em 1996 ele falece. Bom, na verdade, o meu contato com o Caio, ele aconteceu lendo alguns contos esparsos que eu encontrava, conforme eu ia encontrando, eu ia lendo, e me chamava bastante atenção a linguagem, né? Acho que para mim, sempre quando eu leio qualquer outro autor, a linguagem me chama bastante atenção. E sempre me chamava bastante atenção a linguagem, algumas questões mais temáticas também. E aí eu fui, depois de um tempo que eu fui participar de um projeto, e eu sugeri que lêssemos Morangos Mofados, né? Era justamente literatura contemporânea, o projeto é desenvolvido na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e eu fui colaborador, e aí eu sugeri que nós lêssemos Morangos Mofados, que era uma oportunidade para eu ler o livro todo, né? E foi quando eu li ele, né, todo ele, na sequência, e fiquei impactado com aquele livro, né? Me chamou bastante atenção, não só essa fragmentação, mas as imagens, o próprio título é bastante instigante, né? Morangos Mofados é uma coisa que não é todo dia que a gente pensa cria essa imagem, né, de morangos mofados. O morango, ele é sempre essa coisa vermelha, viva, né? E aí um livro com esse nome. Então eu fiquei, assim, a primeira leitura, ela me deu uma série de impressões, e eu fiquei bastante impressionado. E aí comecei a ler as outras obras dele, né? Aí eu comecei a ler livro por livro mesmo, Uhum. para entender melhor esse cara que ali, né, está escrevendo no meio de um ribuliço político, cultural. Então eu comecei a perceber justamente essas personagens que queriam falar, mas não conseguiam, ou que elas estavam cercadas, né, de algo que elas não conseguiam nomear. Então, e essas imagens, essas metáforas que ele criava, né, que ele colocava, e essa linguagem também truncada. Então, assim, isso foi me aproximando cada vez mais, me seduzindo, vamos dizer assim, cada vez mais, ao ponto de eu começar, até então eu não tinha, eu estava com a ideia de ir para o doutorado, então eu não tinha ainda um objeto, eu só sabia que era literatura contemporânea. E quando eu li o Morangos Mofados, falei, é esse, né? Assim, o objeto, ele me escolheu, não fui eu nem que escolhi, né? Ele me escolheu. E foi a partir daí que eu comecei
a delinear, né, a ideia de um projeto. Então, assim, foram alguns anos aí amadurecendo isso, e lendo e relendo, apresentando o Caio, inclusive, para, né, para outros leitores, sempre que tinha essa oportunidade, né? Então, o Caio, ele aparece ali nos anos 70, os anos 80, no início dos anos 80, Morangos Mofados é o livro que consagra ele, né? Uhum. Dá uma visibilidade maior ainda, ele já era conhecido, mas Morangos Mofados dá essa visibilidade a ele. Dos anos 80, os anos 90, tudo, Caio já é conhecido, né? Então, mas parece que após a morte dele, ali em 96, parece que se esquece um pouco, né, da obra dele, e aí recentemente, a gente pode colocar aí nos últimos 15 anos, eu acho que o Caio está sendo redescoberto. Então também foi uma forma que eu encontrei de trazer Caio para a contemporaneidade novamente, propondo uma leitura, né? Uma leitura bastante, quase que uma leitura muito pessoal, essa que eu procurei fazer. Então, trazendo Caio, Morangos Mofados, que eu considero esse livro divisor de águas na obra dele, né? Então, foi assim, essa é a minha história com o Caio, né? Que eu fui E você lendo. falou, no comecinho da sua história aí, que você falou do Caio, você colocou a questão do regime militar, né? Assim, E tem a questão ele tá esquecido, é lógico, ele foi deixado de lado, mas na verdade ele foi proibido muitas vezes, né? Porque essa coisa do regime militar, eu posso, não posso falar. E eu adorei um momento do seu texto que você afirma que Morangos Mofados, nós encontramos no livro fragmentos e imagens desconexas que formam um mosaico do Brasil em tempos autoritários. Fala um pouquinho para a gente, explica essa relação do livro com esse contexto histórico do regime militar e autoritário brasileiro. Como é que isso vem na linguagem e como é que isso vem no enredo dos textos, Rosiclei? bom, a maior parte dos contos, ele é de 82, né, o livro como um todo, mas os contos, alguns contos, o Caio publicou em revistas, jornais, então, assim, a maior parte dos contos, ela é gestada ali na última metade dos anos 70. O conto que dá título ao livro, né, Morangos Mofados, que é o último conto do livro, é de 79, né, então ainda está naquela tensão ali. E é claro, o Caio ele sofreu com isso, ele foi perseguido, não que ele estivesse envolvido diretamente na luta, na resistência ali, mas ele participou de algumas passeatas, então ele acabou sendo fotografado, né, e acabou sendo fichado pelo DOI-CODE, acabou sendo chamado, acabou, né, então, assim, ele teve alguns problemas, ele acabou meio que se escondendo também por um tempo na residência na propriedade da Hilda Hilst. Então, esse contexto todo a gente vai encontrando, não abertamente, até porque era muito difícil falar, né, nesse momento, apesar de 82 já ser ali a sinalização de abertura. Mesmo assim, eram muitas dúvidas sobre o que ia acontecer, né? O futuro era incerto naquele momento, mesmo com as sinalizações de uma abertura, né? Mas uma abertura sempre controlada por quem detinha o poder, né? Então, assim, eu fui procurando entender como que o Caio traz esse contexto para dentro da sua obra, né? Dessa fragmentação. Então, assim, são sempre personagens ou elas estão presas a um passado em que elas estiveram envolvidas, né, nessa luta, nessa tentativa de recuperar aí essa liberdade, essa democracia, e elas falharam, né, elas foram esmagadas pela violência do autoritarismo, ou são personagens que elas tiveram a sua vida totalmente interrompida, né? Porque o golpe militar ele significou
um choque, né, de interrupção, de ruptura no andamento da história, aquilo que se projetou para o futuro, de repente acorda-se e o país está tomado por tanques e por pessoas, né, que não querem que você fale o que pensa, que não querem que você haja como você quer agir, né, que você seja o que você quer ser. Então, é uma atmosfera que o Caio foi trazendo para dentro dos contos de opressão, né? Então é aquela coisa, ambientes fechados, ambientes sufocantes, ou a linguagem, eles tentam expressar alguma coisa, eles tentam falar sobre, até mesmo falar sobre si, mas não conseguem. E aí nós vamos encontrando aquela linguagem truncada, ela é fragmentada, ela vai ficando pela metade, né? E aí são imagens que a gente também, a gente custa a construir, né? A imagem que mais me chamou a atenção quando eu li o livro pela primeira vez, além dos morangos mofados, né, foi de um conto. Inclusive, eu usei como título da minha tese, né, aí eu modifiquei, porque o título do livro ficaria muito longo, né, que é uma passagem do conto sobre os companheiros, em que fala dos morcegos esvoaçantes, né, e aí tem uma parte que fala de verbalizar morcegos, né? E assim, é uma imagem que até hoje, apesar de eu ter tentado dar uma interpretação a ela, até hoje eu fico em dúvida se o que eu acabo colocando, o que eu coloquei no livro, né? Não sei, se hoje eu fosse reler novamente o conto para tentar, talvez eu, né, iria adiante. Mas essa imagem, né, morcegos esvoaçantes ao redor da casa, querendo entrar, é uma imagem quase que surreal, né? Assim como outras que nós vamos encontrando de sonhos, de quase uma coisa meio fantasmagórica, né? Então são ecos, eu entendo isso como ecos de uma memória que é traumática e que essas personagens elas estão buscando uma maneira de verbalizá-las, né? Então sempre essa e aí assim esses subentendidos, é, esse truncamento da linguagem que vai, né, que vai instigando a gente, porque daí é claro, você lê, você quer reler, você quer entender aquilo, né? O leitor ele acaba ficando preso naquelas imagens e a gente volta a reler para tentar decifrar o que é isso, né? Eu acho importante isso, porque comigo também acontece isso. Eu leio o Caio e eu tenho que falar: peraí, será que eu entendi? Deixa eu voltar, deixa eu, né, retomar. É Queria desafiante. É desafiante, muito. E aí eu queria lembrar a todos aí que o livro Narrativa e Experiência em Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, está disponível no site da editora www.todasasmusas.com.br. E agora eu queria passar aqui para o Rosiclay com a questão da teoria que você usa, porque você coloca para gente que o livro do Caio Fernando Abreu mostra não só o cotidiano repressivo, esse da ditadura que você está falando a todo momento, mas também uma esperança de liberdade. E aí você coloca lá para gente a teoria do Walter Benjamin, que eu achei interessantíssima. E eu queria que você explicasse para gente como que é esse rito de passagem que o Walter Benjamin fala e como eles ajudaram você a ler o livro e o conto, né, dos morangos mofados. Bom, eu acho que o Walter Benjamin acho que foi o que me deu o estalo para quando eu li o livro a primeira vez, eu acho que eu li assim com o eco de um texto do Walter Benjamin chamado Narrador. A todo momento, acho que esse texto, esse ensaio, acho que ele estava assim ecoando no meu inconsciente quando eu estava lendo os contos, né? Essa questão da experiência, vivência e experiência, né, que ele coloca, e que os tempos modernos nós nos tornamos pobres em experiências e temos mais vivências que são incomunicáveis, né, são bastante íntimas, né, pessoais, e é o drama de cada um, vamos dizer assim, e é diferente da experiência. É que, né, na língua portuguesa, experiência e vivência para nós é a mesma coisa, mas, né, a partir do Benjamin a gente, né, faz uma separaçãozinha.
Então eu via que essas personagens, a todo momento, elas tinham uma vivência, elas passaram, né, por um trauma, passaram por várias experiências pessoais, e a maneira como elas buscavam verbalizar aquilo, parece que não interessava ao outro. Então há muito também nos contos esse desencontro dos diálogos. Uma personagem Uhum. fala alguma coisa, inclusive o primeiro conto, né, que chama Diálogo, que não é um diálogo, né? A personagem fala alguma coisa e a outra, ela fala outra coisa, né? Então parece que cada um está vivendo num mundo fechado, né? E há uma separação, há uma solidão nesse sentido, né? Então, quando eu comecei a escrever, e aí eu queria fazer uma análise de todos os contos, eu queria pegar o livro todo, né? Porque assim me chamou a atenção justamente essa divisão que o Caio fez, né? O mofo, os morangos e morangos mofados, essas três partes, a última parte só um conto, né? Então isso me chamou a atenção, porque até então eu tinha pesquisado os vários trabalhos sobre o livro, mas não era de todo o livro, né? Eram alguns contos mais conhecidos. Então eu falei, Uhum. não, eu quero não é à toa que o Caio separou, fez essa separação, essa organização, essa estrutura que ele colocou no livro dele, né? E foi justamente a partir da leitura de estudos sobre o Walter Benjamin que eu fui descobrir alguns textos, né, fragmentados do Benjamin, que ele fala sobre os limiares, né? Que ele fala que nós nos tornamos, né, vamos pensar aqui na modernidade, né, nos tempos modernos, nós nos tornamos pobres em experiências liminares, né, ou elas perderam totalmente o sentido para nós, né? Então, nas sociedades mais, vou colocar tradicionais, arcaicas, né, nas sociedades mais antigas, havia toda uma série de ritos relacionados à passagem da idade da infância para a idade adulta ou para a adolescência, né? Então havia uma série de ritos, chamados ritos limiares, e que isso fazia sentido, né? Então eu comecei a reler o livro do Caio para pensar, né, esses momentos limiares, e aí pensando também a partir do Benjamin, de que existe ali o limiar como uma zona, né, um lugar de travessia. E aí a professora Jane Marie Ganeban, ela lê esse texto e outros textos do Benjamin, né, ela fala da possibilidade de um limiar como uma zona opaca, né? Uma zona meio que prende muitas vezes. Então foi a partir dessas leituras que eu comecei a esquematizar o próprio trabalho. Então eu me colei para escrever o trabalho a partir da estrutura, né? Eu falei, eu quero aproveitar essa estrutura do livro do Caio para estruturar o meu trabalho também, né? Então aí eu falei, bom, eu posso ler essa primeira parte, o mofo, como essa estagnação diante do limiar, porque né, e aí eu fui relendo, tentando, né, identificar isso, em que o mofo, essa ideia do mofo, né, o mofo é aquilo que se junta nas coisas velhas que nós jogamos no canto, né, é aquilo que não é usado, né, aquilo que a gente fala muito sobre o abandono, né, então me parece que a primeira parte que chama o mofo as personagens estão literalmente jogadas, né, estão mofando, elas estão sem ação nenhuma, elas estão presas, muito presas, parece que é o passado, né? Elas não conseguiram resolver, né? Há um luto não resolvido, e aí há uma melancolia muito grande. Então eu falei, né? Li, reli muitas vezes para tentar para confirmar essa hipótese de que essas personagens, de fato, nessa primeira parte, elas estão presas num limiar, né? Elas precisam resolver questões com seu passado, né? E aí eu volto ali na questão do contexto, né? Então, ou elas estiveram envolvidas ali na resistência, ou elas foram presas, né? Foram vítimas de todo esse contexto que interrompeu sonhos, projetos, né? Obrigando elas a reorganizar a vida a partir dentro de um contexto autoritário, né?
quando as liberdades foram totalmente limitadas, né? Então, e aí o segundo momento, relendo o segundo, Os Morangos, né, que traz aí de volta a fruta, me parece que já há uma tentativa, né? Parece que as personagens estão mais atuantes. Então eu procurei identificar justamente. E o primeiro conto dessa segunda parte chama Transformações, né? Que é um conto que eu confesso que eu demorei para conseguir achar uma chave para entrar nesse conto, e o que me ajudou foi justamente a ideia de limiar, né, de transformação, de passagem, né, passagem, transformação. Pensei nessas correlações, lendo, né, essas obras, esses contos dessa segunda parte, por essa chave da ideia de que parece que a vitalidade do morango ela começa a ser recuperada de alguma maneira, né? E aí cheguei no último conto, né? E é interessante que o último conto que fecha o livro, ele não é o primeiro conto que o Caio escreveu, mas é um conto que o Caio escreveu em 79, e aí existe até uma carta, né, que nas edições atuais ela é colocada, que ele fala sobre a gênese desse conto, né? Então é interessante que quando eu li a primeira vez esse conto, depois de ler todos os outros, eu falei, nossa, parece que ele pegou pedaços de quase todas as histórias e foi costurando nesse conto, né? Então, aí eu falei, bom, não é à toa que ele colocou uma primeira parte os morangos, e a última os morangos mofados. Falei, ele pensou nisso muito bem, né? Então me parece que esse último conto, que dá nome ao livro, ele tenta atar essas pontas soltas nas duas partes, né? E eu conto também assim bem fragmentado, e o interessante é que ele é dividido em movimentos musicais, né? Aquela coisa como se fosse. Eu pensei num balé, se eu não me engano, até ele fala alguma coisa de balé, ele cita, se eu não me engano. Então pensei nesse balé que tenta fazer ali, né? Aquele personagem que tenta resolver toda a sua vida diante da sacada, né? E o Caio é quase irônico como ele coloca essa sacada que parece, né, eu não coloquei isso no livro, né? Isso é resultado do amadurecimento das leituras depois. Mas me parece que a sacada ali, né, de uma grande cidade, ela vira uma metáfora de um abismo, né? Estar diante do abismo, né? E aí aquela coisa do giro que esse personagem dá, né, de 180, não é 360, né? Senão ele permaneceria no mesmo lugar. Então 360, ele olha para o outro lado, né? E olha para um canteirinho lá e fala, eu acho que dá para plantar morangos, né? Então, assim, vamos plantar morango, vamos tentar resolver essa vida, né? Então, assim, não é um conto que concilia, mas é um conto que coloca um ponto de um recomeço, né? O mofo permanece, né? Essa memória traumática, essa dor, essa melancolia, ela permanece, ela é constitutiva dessa personagem, mas ele também não pode ficar preso ali, né? Ele não pode ficar preso naquilo ali, né? Então, assim, a ideia de plantar morangos é a ideia do recomeço, né? A ideia do cultivo mesmo, né? Aquela coisa da paciência, do tempo necessário, né? Para a colheita, para a plantação, para a espera e para a colheita, né? Então foi mais ou menos nesse sentido que eu fui pensando a organização do meu trabalho, né? Que é o que se tornou o livro, mas colado com o livro. Nesse sentido, o Benjamin me ajudou bastante, né? Para pensar essa questão dos limiares, né? Que hoje, de fato, né? Nós deixamos de acreditar nessas cerimônias, né, limiares. Hoje elas não têm sentido, né? Hoje elas são muito mais performáticas, ou porque estão na moda, do que como um sentido, né, para aquele que a vive, né? Então o Caio também nesse sentido, para dizer que a obra do Caio ela não é datada no sentido de que ela fala apenas da ditadura militar, porque, né, ela é muito pouco visível em relação a outras obras contemporâneas a ela, mas o Caio também traz questões do contemporâneo que a gente pode pensar hoje tranquilamente, né? Não são questões datadas, que é justamente
essa solidão do sujeito contemporâneo, essa solidão, né? Esse isolamento, esse desencontro com o outro, né? Os contos em que ele fala de relacionamentos, né? Os relacionamentos nunca são duradouros, né? Talvez o Caio estivesse até antecipando aquilo que depois, né? Não sei se na mesma época que ele vai escrever isso, que o Bauman vai falar, né, de amor líquido, né? Os relacionamentos que não perduram, né? São relacionamentos passageiros. Então o Caio, de alguma maneira, ele traz um pouco isso, mas as personagens dele querem o amor, querem um afeto. Né? O Caio era um romântico inveterado, né? Ele acreditava no amor e acreditava na ideia de sofrer por amor também, né? E é uma delícia, né? Porque o Rose Clay está falando aqui do Walter Benjamin, mas eu vou dizer para vocês que a chave é ele que está dando. Você falou, o Benjamin me deu a chave, você que está dando a chave aqui para gente, porque é uma maravilha essa metáfora que você fez. A gente foi acordado pelos tanques e no final, quer dizer, vamos plantar os morangos porque a gente precisa desse outro universo, né? E assim, eu estou adorando tudo isso que você está falando, mas eu queria que você falasse um pouquinho de um conto que eu achei assim que a sua análise foi muito legal, que você falou dos espaços. Quando a gente observa literatura, poucas vezes as pessoas falam do espaço no qual os personagens estão. E você, no conto que você falou do Sargento Garcia, o conto Sargento Garcia, você colocou maravilhosamente que ali existem 3 espaços diferentes. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que fala desse conto, até para a gente entender que o Caio não é uma coisa datada, isso ainda acontece hoje em dia, né? Essa intensidade dos espaços que são trabalhados dentro desse conto. Traz para a gente aqui, Rosiclei, essa maravilha que você fez lá. Bom, acho que o Sargento Garcia, se eu não me engano, foi o primeiro conto que eu li do Caio. Assim, acho que eu achei, acho que na internet eu achei uma referência, fui procurar. Então, assim, é o conto acho que mais conhecido do livro, se eu não me engano, né? Ele até figura em antologias às vezes, ou ele é mencionado, né? Quando fala de literatura homerótica no Brasil. Esse conto ele é né? Ele é canônico nesse sentido, né? Então, quando eu estava lendo e para fazer as análises, e eu conto que apesar dele ele se passar grande parte dentro de um quartel, né? Com bastante sinais ali, é o conto que eu fiquei pensando, né? Eu falei, não, eu não posso ser óbvio demais nisso aqui. Né? O Caio não ia ser tão óbvio assim. Tem a questão do homerotismo, tudo ali. Falei, não, mas tem mais alguma coisa. Ele não ia fazer isso, né? Se passando dentro de um quartel, de uma inspeção militar, né? Então eu comecei a perceber que essa questão dos espaços ela é bastante importante, né? Assim como outros contos também, essa questão do espaço, né? Então, e aí a figura do sargento, né? Falei, não, mas o título do conto é Sargento Garcia, então eu preciso dar atenção a essa figura aqui também. Então eu comecei a observar que, bom, o Sargento Garcia, quando está no quartel, quando ele está a trabalho, ele é o leão, ele é ele é o predador no sentido ali de que ele manda, né? Ele exerce um poder que ele tem, né? Devido à hierarquia e tudo mais. E aí as metáforas que o narrador usa ali, né? Também sempre essas metáforas ameaçadoras, né? Se eu não me engano, do leão, alguma coisa dos olhos e tudo mais. Mas saindo dali, né? Porque daí, assim, resumir para quem ainda não conhece o conto e ficar com vontade de ler, o conto gira em torno de. Começa com uma inspeção militar, né? Que os rapazes aos 18 anos precisam passar pelo serviço militar, né? Então é uma inspeção geral. No conto, né? Eles estão todos nus, mas hoje em dia não se fica mais nu. E aí, né, vários adolescentes ali, 18 anos, todos nus, e essa figura, o Sargento Garcia, todo
exercendo ali seu poder, né, todo bruto, né, tratando os meninos rispidamente e tudo mais. E aí o personagem do adolescente que vai ser narrar também o conto, que é o Hermes. Então tem todo esse primeiro momento e a gente observa, né, a questão da disciplina, a questão das masculinidades sendo testadas ali. Termina esse primeiro momento da inspeção, o rapaz é dispensado e quando ele está, né, está indo para pegar o bonde para ir para casa, um carro para próximo dele, né? Desacelera e quando ele olha é o Sargento Garcia com uma voz totalmente diferente né? Aliás, é uma outra pessoa totalmente diferente daquela que estava dentro do quartel, né? Então, se dentro do quartel aquele espaço da autoridade ou do autoritarismo, ele é ali aquela figura rústica, aquela figura áspera, né? E aí a voz dele também, naquele momento em que ele interpela o rapaz na rua, Hermes na rua, a voz dele é toda macia, né? É toda sedutora, e dali eles se encaminham para uma pensão, né? Que é um motel disfarçado de pensão, né? Em que uma travesti chamada Isadora, né? E se eu não me engano, é uma das primeiras narrativas em que vai aparecer a figura, né? De uma travesti, né? Que o Caio traz isso, em homenagem, inclusive, a uma travesti muito famosa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Luísa Felpuda, né? E ali acontece a iniciação sexual desse rapaz, né? Que saindo dali decide fumar, né? Vou começar a fumar. Então é interessante que esses espaços eles determinam também o comportamento dessas personagens, né? Então a gente percebe que aquela figura do Sargento Garcia ali, que naquele momento ele representa o Estado autoritário, né? Toda aquela violência, né, verbal, há uma vida, ele tem uma vida oculta, né? Ele tem uma vida paralela, né? Ele gosta de rapazes jovens, né? Então parece que o Caio ele subverte, vamos dizer assim, né? Ou ele tira o véu dessa hipocrisia que existia, existe e vai continuar existindo, né? Então é um conto que traz, ele continua atual nesse sentido, né? Quando a gente lê, hoje muitos vão dizer, não, é exatamente isso que acontece, porque eu já vi, né? Já presenciei, já me contaram, enfim. Mas é interessante que os espaços que o Caio coloca ali, eles vão determinando o comportamento dessas personagens. Então, se Sargento Garcia ele está ali como um leão, mais adiante ele vai ter ali os olhares de uma serpente que encanta, ele vai seduzindo aquele jovem até levá-lo àquele espaço. E é interessante que o espaço descrito da pensão é um espaço totalmente degradado, né? É um espaço sujo, né? A relação sexual que ocorre ali é uma relação que também envolve a violência, né? Ela não é uma relação em que envolve afeto, né? É uma relação que envolve o uso da força, muitas vezes, né? É aquela coisa de quem tem um poder que acaba dominando o outro pela força, né? Então me parece até uma metáfora do Estado, né? Acho que eu não coloquei isso, não me lembro se eu coloquei isso na obra, né? Mas me parece assim que essa relação ao final seria assim, essa metáfora do Estado bruto, violento, né? Violentando os seus cidadãos. Né? Então, e esses espaços, né? Ou seja, em público, a força, a manutenção dessa força, a manutenção desse poder, a manutenção do discurso de quem manda. Mas, né, nos bastidores, né, usando a linguagem teatral, né, encena uma coisa, né, mas nos bastidores, né, o obsceno, aquilo que não se mostra, né, aquilo que fica escondido, né.
Então, eu procurei fazer essa leitura, né, mais ou menos nesse sentido, também para casar com a ideia de limiares. Porque, e aí, assim, apesar de ter sido uma experiência um pouco violenta para o Hermes, né, ele sai dali totalmente modificado, Uhum. né, aquela coisa, né, a primeira coisa que ele vai decidir fazer é fumar, né, mas é uma questão, eu vejo mais como uma questão de liberdade, né, ele vai fazer o que ele quer, né, e esperar o bonde, né? Que o bonde é a metáfora da história, né? É a metáfora do tempo, né? É. O Caio ele era muito sagaz nessas imagens que ele vai criando, né? Ao mesmo tempo que ele retira algumas imagens consagradas pela tradição, ele cria outras de outras, até dentro do mundo do homerotismo, que ele traz algumas outras imagens, né? Então, isso é o que acho que é isso que é o que atrai no Caio, né? Acho que o leitor, quando começa a ler Caio, se atrai justamente por esse trabalho com a linguagem para criar essas imagens que vai nos atraindo, né? Então já fica a dica aqui, porque na verdade ler o Caio é maravilhoso, porque a gente fica assim, né, atraído, fica estranhamento, causa um estranhamento, e a hora que a gente lê o Rose Clay, a gente entende mais ainda o que está lá em Morangos Mofados, né? Que delícia. Tem muitos alunos aí colocando, professor maravilhoso, que saudade de você durante o momento que você estava falando, né? E dá para entender porque eles têm esse amor aí por você, porque você realmente faz leituras maravilhosas. Convido todo mundo para ler aqui Narrativa e Experiência em Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, que está disponível no site da editora www.todasasmusas.com.br. Rosiclei, chegou a hora do adeus, na verdade, o adeus meio, né? Porque está o livro lá e quem ficar com saudade de você pode ir até o livro que com essa capa maravilhosa, mas fala para gente assim as suas últimas palavras por enquanto. Vamos lá. Bom, bom, agradecer, né, a quem está aqui assistindo, né? Acho que grande parte são os meus alunos, ex-alunos, né? Que eu avisei que eu ia fazer essa live de lançamento, então agradecê-los a todos, né? E, e convidá-los a ler o Morangos Mofados do Caio, né? Também. Alguns até já leram alguns contos, né? Em algumas aulas eu já trabalhei alguns contos do Caio, né? Outros ainda vou trabalhar ainda, né? Então nós vamos ler Caio ainda nas aulas, né? Não se preocupem. Mas é ler Caio como um aperitivo, né? Ler alguns contos para depois ler os demais, né? Então, assim, agradeço a vocês que estão aqui, agradecer ao meu orientador do doutorado, né? O professor Flávio Camargo, da UFG, que também é um leitor, um estudioso do Caio, né? Também tem trabalho sobre o Caio. Então, quando eu mandei o projeto, né? Ele prontamente gostou e aí a gente desenvolveu esse trabalho em parceria aí, lá na UFG, né? E aos professores que contribuíram, né? Durante o processo, né? Também os professores da UFG, o professor Jaime Ginsburg, que é uma referência também, né? No trabalho sobre o Caio. E aos demais professores, né, aos quais eu agradeço imensamente, inclusive nos agradecimentos do livro, né, e aos meus colegas de trabalho, né, da UEMS de Cacilândia, e aos meus alunos de lá também, né, que estão aqui alguns, né, então agradecer a todos, e a editora, né, também, que fez um trabalho maravilhoso, né, a Fernanda falou da capa, né, quando me mandaram as opções da capa, acho que essa capa foi assim também, me escolheu, né? Que eu mandei algumas mais ou menos diretrizes, né? Como eu imaginava a capa. Na verdade, né? Quando veio, eu falei, é essa, né? Porque eu acho que a capa do livro ela também é um convite à leitura, né? Então, todo mundo que viu a capa adorou. Então, assim, é um trabalho maravilhoso da editora Todas as Musas. É isso, gente. Obrigado.